Agora a gente vai conversar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia 5 de junho, logo mais a gente comemora. E a gente vai conversar com o nosso querido Tairacan Augusto, que é biólogo, já está com a gente aqui no estúdio, para falar a respeito dos animais em extinção. Mas será que a gente tem alguma coisa para comemorar nesse dia? Vamos dar uma olhada no VT. Criado em 1972, em reunião que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data importante para nos conscientizarmos sobre a necessidade de se viver de forma sustentável. O aumento da poluição e do desmatamento das florestas são problemas ambientais que afetam todas as esferas do meio ambiente, gerando ondas de eventos climáticos extremos e, por consequência, o aquecimento global. No Brasil, entre 2021 e 2022, o desmatamento da Mata Atlântica cresceu 66% em relação a 2019 e 2018. Foram derrubados 21.642 hectares do bioma, área que caberia mais de 20 mil campos de futebol. Hoje, o Brasil concentra metade da área de florestas desmatadas no mundo. Precisamos vigiar nossas escolhas, cada um fazendo sua parte, rumo a um estilo de vida mais verde e menos poluente. Falou e disse, Mati. Olha, que dado preocupante, né? Já vamos falar sobre isso, comentar esse assunto aqui. Mas antes, vamos apresentar o Nico para o pessoal de casa, né, Tairacan? Ele é tão simpático. Muito, né? Tem gente que tem medo desses répteis, né? Dos grandes, dos pequenos. Eu acho eles tão fofinhos, gente. Esse é um bebê? Ele é um filhote ainda, ele tem em torno de 4 anos. Vai crescer bem mais, chega aí... Um jacaré já bem de idade avançada, lá com seus 50 anos, chega até os seus 3 metros aí, né? E esse é um dos grandes representantes da nossa fauna, né? O jacaré do Papa Amarelo. É um animal que tá em risco de extinção, né? Então a gente tem alguns trabalhos, alguns projetos que estão ajudando essa espécie a não ser extinta, né? E aí o Nico, ele até faz parte de um criatório conservacionista que faz esse trabalho, e ele hoje faz uma atividade de reptiloterapia com o pessoal da Walking, onde ele auxilia a criança que tá dentro do espectro autista, né, que tem dificuldade com texturas, por exemplo, a fazer carinho, entender a textura da pele, ver o animal. Então é um trabalho bem bacana, bem complexo aí. E a gente realmente conhecendo, né, o ser humano precisa disso. Conhecer para respeitar, né? Exatamente. Conhecer para poder preservar. Porque enquanto a gente fica só no abstrato, os animais estão desaparecendo. Outra coisa é quando você tem contato com o animal, quando você olha para o animal e fala, meu Deus, o que a gente está fazendo com o planeta? E você vê quanto dado preocupante a gente mostrou nesse VT, né? 21 mil campos de futebol, né? E a gente fica imaginando esses animais, para onde eles vão, né? Esse é um dos grandes problemas da extinção desses animais, é justamente a falta de espaço para eles poderem viver, né? É o principal fator, né? Por exemplo, o próprio jacaré do Papa Amarelo, o Pantanal com as queimadas que tá tendo assim de uma forma descontrolada, o ambiente lá tá mudando muito, tá tendo seca mais longa, né? O animal tá tendo menos habitat, né? Menos lagoa para ficar, então ele acaba ficando mais sem alimento, né, sem água, e isso é um dos principais fatores que acabam causando um problema de extinção dessa espécie, né? Bonitinho demais, né, gente? Bom, vamos falar então sobre os animais, que você trouxe aqui algumas ideias, né, de quais animais que estão aí já extintos, considerados extintos, e outros que estão entrando em extinção, estão com risco. Ainda tem alguns indivíduos na natureza, mas o número hoje muito reduzido, né, Tairacan? Vamos primeiro falar dos que estão extintos mesmo, os considerados extintos hoje, que são a ararinha azul e o mutum de Alagoas. A gente tem imagem deles aí? Vamos falar da ararinha azul primeiro. Bom, temos a imagem? O que a gente sabe sobre ela? Bom, a ararinha azul é uma espécie de ave, né, que ela está já há 20 anos aí extinta em natureza, mais ou menos. 20 anos? E quando fala que um animal está extinto, significa que não existe mais nenhum indivíduo mesmo na natureza. Em natureza. Em natureza. Só em cativeiro. Exatamente. A gente tem algumas categorias, né? Vulnerável, em perigo, perigo crítico, e aí tem extinto em natureza e extinto... em todos os lugares, inclusive em cativeiro. Inclusive essa espécie agora está tendo um trabalho, né, a ararinha azul, porque um criatório lá da Alemanha...
ele é um dos principais conservacionistas de psitacídeos de papagaios. E aí eles tinham lá alguns indivíduos que eles já estão há anos criando, justamente pensando que esse animal vai ser extinto, né? Eles doaram 50 indivíduos para o Brasil há uns anos atrás. E aí agora eles estão fazendo todo esse processo de ensinar o animal como viver em natureza, reprodução. Então eles colocaram com a arara maracanã junto para ensinar como se desenvolver em natureza. Tá. Então as araras maracanãs que eles colocaram junto sabem como fugir de um predador, a hora que tem que ficar, a hora que tem que fugir, como comer. Caça, né? A caça é super importante para eles, porque é diferente, né? Em cativeiro a comida tá ali à disposição, né? Exatamente. Então saber como achar comida, o que pode ser um risco. Então eles pegaram professores, né, de outras espécies para ensinar eles. E agora, dia 11 de junho, vamos ter os primeiros indivíduos da ararinha azul serem soltos em natureza e serem reintroduzidos. Sério? Eles já estão capacitados e adaptados para isso ou é uma tentativa? Exatamente. Já estão, é uma tentativa, a primeira vez que vão fazer. Ai, gente, vamos torcer para dar tudo certo. Sim. Imagina que especial esse trabalho, gente. Sim. Aliás, as imagens que a gente está acompanhando são justamente desse lugar, né? Desse lugar onde tem esses animais, essas espécies em cativeiro, né? A gente está mostrando aí a reprodução, né? Todo o cuidado, a pesagem. E eu imagino que difícil deve ser o trabalho contrário, né? De inserção na natureza de novo, de ensinar esses animais a fazer o que eles naturalmente já sabiam, né, Tayrakan? Exato, porque eles são criados em cativeiro, então eles estão acostumados, né, a como a comida está ali, um ambiente menor, sem predador. E aí agora eles fazem toda uma sensibilização para, por exemplo, eles não acostumarem com a presença do ser humano, Sim. não acostumarem com a presença de cachorro. Sim. Então eles fazem um condicionamento, né, para que o animal se assuste com isso, para que ele não quando ele veja um ser humano, ele não queira vir perto. Claro, quando ele vê tem que entender que a gente não é do bem nesse aspecto, né? Infelizmente, né? Os animais têm que ter medo da gente. E tem o segundo fator, que é o tráfico, né? E a caça. Imagino que esses animais devem ter sofrido muito com isso, né? O principal é a degradação do ambiente e depois foi o tráfico de animais, porque lá fora, esses animais são muito bem procurados pela cor. Triste. Não tem muito lá fora. Então, inclusive, esses indivíduos que foram trazidos aqui para o Brasil, em algum momento eles foram traficados lá para fora. A gente não tinha mais, tivemos que trazer de fora, já pensou? E aí, teoricamente, esses traficantes reproduziram lá, os criatórios conservacionistas lá começaram a criar, e aí dessa origem do tráfico, infelizmente, felizmente, nós temos eles aqui no Brasil. Agora eu fiquei pensando com relação ao equilíbrio dessa fauna, né? Porque assim, óbvio que o desequilíbrio ecológico aconteceu quando ela foi retirada, quando o indivíduo sumiu, né? A natureza tem que dar um jeito de se equilibrar novamente, né? Agora, inserindo novamente esse indivíduo lá, imagino que demanda um tempo também para que o equilíbrio de novo aconteça, né? Porque não é só o animal estar no ambiente. Tem que ver se o ambiente está controlado, onde eles vão, o fragmento de fauna que eles vão, de flora e fauna que eles vão soltar, se ali está controlado. Quem eles vão predar, se tem comida para todo mundo. Exatamente. Se não é um ambiente que está já sofrendo risco de degradação. No caso, ararinhas são só frutas ou eles também pegam pequenos animais, pequenos insetos? Não, sementes. Só sementes e frutas. E frutas, tá. Então eles não fazem parte da dieta deles, os bichinhos, insetinhos, nada disso. Ai, tão lindinhas, né, gente? São Fala sério, bonitões. Que gracinha. E elas também têm aquela característica que a maioria das araras tem, de pegar um companheiro, ficar a vida toda com ele? Serem monogâmicos, sim. Ai, isso exatamente. É tão fofo. Os psitacídeos em si, eles são assim, super ligados ao seu companheiro. Ah, coisinha mais linda. Bom, outro que infelizmente está considerado extinto, mas que também tem tentativas de inserção, não sei, você vai contar um pouco da história pra gente, é o mutum de Alagoas. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ver as imagens. Em que situação ele tá? Bom, hoje ele também está num projeto de reprodução, né, em cativeiro, sob cuidados humanos, e já está num ponto de introdução em natureza. Não sei se já conseguiram introduzir, mas está nessa transição para conseguir. Tá. Esse é um animal que sofreu muito também por causa da degradação do ambiente, principalmente com a crescente das plantações, principalmente de cana, dos canaviais, e aí esses animais perderam grande parte do ambiente deles. E também a caça, né? Desde de muitos anos atrás, assim, centenas de anos atrás,
esses animais são caçados por causa da sua carne, do gosto. Ah, tá. Eles serviam para alimentação também Exato. dos humanos. Exato. Então lá em Alagoas, hoje, eles estão não só fazendo um trabalho de reintrodução, de reprodução dessa espécie, mas também de educação ambiental com a população. Olha, esse animal é importante, está extinto, não podemos caçar ele, senão ele não vai mais ter natureza, a gente tem que preservar o ambiente. Então não é só um trabalho de ir lá e soltar em natureza, mas é também trabalhar com a população que vive... Para que não aconteça de novo. Exatamente. Senão vai ser um ciclo sem fim, né, gente? Que é o trabalho que a gente gosta de desenvolver, né? Eu sou um educador ambiental, então a gente vai nas escolas exatamente para trazer essa informação, Claro. para mudar a mente das pessoas e também informar, porque muitas pessoas não fazem nem noção que o mutum de Alagoas estava sendo extinto. Então eles viam lá, meu pai comia isso, eu vou caçar. Olha, o tipo de coisa que cultural. vira cultural, exatamente. Assim como a gente também pode trazer essa cultura da preservação, como você faz brilhantemente seu trabalho, para dentro das escolas. Isso já está funcionando, que a gente vê essa geração agora muito mais atualizada, muito mais consciente. Esses dias a aluna dando bronca lá, não vai funcionar, desliga a torneira e tal. Quer dizer, a criançada hoje está muito mais ligada nisso, ainda bem, quer dizer que ainda temos esperança, né? Sim. E esperança para esses outros indivíduos também que a gente vai mostrar agora, que são os animais que agora estão em risco de extinção. Quer dizer, existem alguns indivíduos na natureza ainda, mas um número absurdamente reduzido, né? É o caso, por exemplo, do nosso amigo aqui, do Nico, né? O Nico, que é o jacaré do papo amarelo, né? Como eu estava falando para vocês, o grande problema dele é a degradação do ambiente dele e também a caça, né? O pessoal procura pela carne, pelo couro. Principalmente por causa do couro. Então tem algumas ações como projetos, né, o Caimã, que eles fazem todo um projeto de conservação dessa espécie. Tem um criatório, que é de onde veio a origem desse animal, que eles analisaram que eles podiam reproduzir e vender essa carne, só que uma parte desses animais reproduzidos, eles introduzem em natureza. Então eles reproduzem, metade eles vão lá e introduzem em natureza, outra parte eles destinam para a questão de consumo de carne. Tá. Dessa maneira, aquelas pessoas que querem muito têm um acesso... Tem acesso sem precisar tirar da natureza. Entendi. Nossa, tanta opção de carne para comer, né? Precisa ser do jacaré, gente. Mas é cultural, né? Pois é. É igual se a gente pensar lá na Mas Índia. deve ser uma carne cara, não é não? Eu não faço ideia, eu nunca comi. Também não. Não faço Nunca ideia. nem procurei. Agora eu tô vendo uma imagem aqui muito interessante que apareceu de uma vibração que ele faz na água. O que é esse comportamento? Tem alguma coisa a ver com acasalamento? Tava aparecendo agora há pouco, ele fez uma vibração. Foi bem no comecinho quando você estava falando. Achei tão interessante. Não sei se tem alguma coisa a ver com predadores, enfim. Me parece um comportamento mais reprodutivo. Ah lá, que interessante, ó. Ele tá vocalizando aí, provavelmente. Ah, tá. Olha aí, ó como ele faz, ó. Que legal. Que tem câmera lenta, né? Ele tá subindo e descendo na água. Ai, gente, são animais muito incríveis. Aliás, os jacarés, os crocodilos, de uma forma geral, são os répteis mais antigos da face da Terra, Sim, né? são bem pré-históricos. São bem, pré-históricos, antigos mesmo. Que legal. Bom, vamos falar da onça pintada? Vamos. A nossa maravilhosa onça pintada. Gente, que animal... É um animal que tá até em destaque, belíssimo, né? Porque naquela novela... Pantanal. A Pantanal, tivemos lá uma atriz, né? Uma onça que vem de um projeto de conservação. Ela fez algumas cenas na novela e é um animal que também está sofrendo bastante o risco de extinção aí, principalmente pela degradação do ambiente que eles vivem. E aí, como está degradando o ambiente, tá faltando comida e espaço... Elas entram nas fazendas, Elas estão migrando para as fazendas. Vai comer lá o cateto queixada, por exemplo, que eles vão lá comer... na plantação, ele vai lá predar esse animal. Vai ter lá o bezerro, vai lá predar. Sim. Cachorro, vai lá predar. E aí, consequentemente... Todos os animais considerados domésticos de uma fazenda estão aí na mira da onça, que não está encontrando mais o alimento que ela sempre encontrou na natureza, né? E aí o fazendeiro vê isso como um prejuízo. Pois é. E aí acaba matando a onça por forma de vingança, né? Mas temos aí alguns lugares fazendo trabalho, tanto para educar os fazendeiros, mostrar que eles têm que colocar isso na ponta do lápis, assim, olha, vocês vão ter essa perda, tem que colocar isso nos seus custos. Sim. Porque, afinal de contas, eles também estão ali tomando um espaço que um dia foi da natureza. Exatamente, esse é o fator que eles ensinam. E aí também tem outros projetos que resgatam as onças e aí monitoram elas. Então, por exemplo, tem o OnSafari, eles têm lá os colares,
para monitorar, para rastrear o movimento, para entender a biologia desse animal, como ele está se comportando, aonde ele está passando, né? Então, antigamente fizeram uma reserva e acreditavam que elas ficavam só nessa reserva. Colocando esses colares, viram que A área que ele andava... que ele era circulava. bem diferente do que eles imaginavam. E aí você consegue trabalhar com ações para reduzir Fizeram um os riscos. rastreamento, né, da área que eles Exatamente. ocupam. Que interessante. Eu posso viver 200 anos que eu jamais vou conseguir entender uma pessoa que olha para um animal como esse e pensa em matar na hora, e porque pensa em vê como ferir. coisa, Que sabe? loucura, gente. É um pensamento que não entra, não adianta na minha cabeça. Graças a Deus, né? Sim. A primeira vez que eu fui fazer trabalho com educação ambiental com animais, eu tava num sítio que o pessoal tava matando as cobras lá. E aí o dono falou, olha, ensina eles aqui a não matar. Então eu tinha uma cobra lá, de estimação, onde eu fiz esse trabalho. E antes, eles achavam que era uma coisa ruim. Entendia que a cobra era uma coisa ruim, né? Não entendi que era uma vida. Depois que a gente fez esse trabalho de ensinar pra eles que é uma vida, eles tiveram contato, quando eles resgataram, eles chegaram assim, ei, gordinho, resgatamos uma cobra. Eu vi aquele brilho no olhar. Olha só. Então eles entenderam que não era uma coisa, não era algo demoníaco, mas era uma vida. Então muitos acabam fazendo isso porque acham que é só uma coisa, acham que é infinito e não dá esse valor. Educação, né, gente? Educação, meu Deus, como é importante. Vamos falar do lobo-guará também? Vamos dar uma olhada nele tão bonitinho. O que está acontecendo com ele hoje? O lobo-guará, ele é um animal também que sofre por causa da degradação do habitat, né? É um animal de cerrado. E também as rodovias é um dos principais vilões aí para essa Muitos espécie. são atropelados, né? Muitos. Que triste. Eu, inclusive, fui fazer um trabalho no ano retrasado com um lobo-guará, uma fêmea que foi atropelada e os veterinários fazendo cirurgia para reconstruir, para pôr pino e placa no fêmur, né? Para ela conseguir voltar para a natureza. Tá. E aí é um animal Mas que animal, depois que passa por uma situação dessa na natureza, fica um animal mais frágil e mais suscetível a predadores também, né? A intenção deles eles fazem essa cirurgia, vai para um campo onde eles vão monitorar todo ela para ver se ela tem as condições para ser inserida de pra novo. ser inserida de novo. Se não virar alvo fácil, né? Exatamente. E aí, então hoje, por exemplo, as rodovias, por ano, tem 475 milhões de atropelamento. Nossa! Enquanto eu falava essa frase, um animal já foi atropelado. Um animal silvestre. Exatamente. A cada 15 segundos, um animal silvestre é atropelado em rodovia no Brasil. Nossa, que dado triste, meu Deus. Só no Brasil. Só que durante a nossa conversa, então, já foram muitos. Que tristeza, meu Deus. Exatamente. Então a gente tem que, na hora de planejar uma rodovia, a gente tem que pensar nos túneis para travessia, passarelas de travessia. Sim. Tem soluções. Tem. Só que na hora de fazer engenharia de Não uma pensam rodovia, nisso, tem que colocar esse custo ali. É verdade. Nossa, você me falou isso agora, eu estava lembrando do dia que eu fui pro Petar. E a gente estava na rodovia, indo, né, devagar e tal, até porque era uma rodovia linda, que valia muito a pena que a gente fosse devagar para apreciar tudo isso. Muito milho plantado em volta e tal. E aí já estava de noite, de repente atravessa um tatu. Ai, gente, que cena linda! E aí, é isso que você falou, né? Quando a gente aprecia, quando a gente gosta, o que a gente fez? A gente praticamente parou o carro para ficar vendo aquela cena. E ele é lento, né? Ele seria um alvo fácil também se o carro estivesse mais rápido, se fosse uma pessoa que não estivesse atenta, né? Tem pessoas que atropelam por gostar disso. Pior é que é verdade. Entendeu? Infelizmente é verdade. Que coisa triste, né, gente? E às vezes tem em alta velocidade, se o carro freia, um caminhão freia, às vezes causa um acidente. Sim, então, aí ele tem que, todo um fator, tem que seguir, exatamente. tem que tocar. Ai, então a gente tem soluções para isso daí. Tem, né? é verdade. Deveria ser, inclusive, lei, né? Deveria estar ali no contrato com a concessionária, né? Vai construir, vai duplicar, tem que pensar nessa solução, né? Na verdade, já existem uns estudos para se construir isso e tem que se implementar isso. A questão é que a fiscalização ambiental ainda é bem triste. E o lobo-guará é super importante para a natureza. Tem uma fruta chamada fruta do lobo, que ele come, além de fazer bem para ele quebra a dormência daquela semente e quando ele defeca, a semente está pronta para ser germinada.
Então, olha como o ciclo, a correlação, né? o ciclo da vida precisa dos dois ali. Chama fruta do lobo? Como é Fruta que é? do lobo. Fruta do lobo, que legal. Ai, gente, que lindo, né? A importância de cada indivíduo na natureza é realmente demais. Agora, vamos falar do boto rosa, um dos nossos símbolos também, né? É que é um golfinho, né? E é maravilhoso, é um animal que está dentro do nosso folclore também. É um animal lindo. E está sofrendo por causa de perda do hábitat, contaminação por metais pesados da água, né? Principalmente a caça, né? O pessoal acaba caçando esse animal. Teve até um documentário que retratou esse caso, onde fala dos ribeirinhos que acabavam pescando o boto para usar sua gordura, sua carne, para fazer a pesca de um peixe nativo ali, né? Olha. Então, foi um trabalho de conseguir provar que isso... Destruindo um para destruir outro. Exatamente, para pescar outro, exatamente. Do céu. E aí, isso, tem reduzido muito a população dos botos, né? E aí, até provar isso, tiveram que filmar aqui no Brasil para mostrar que isso acontecia, não só no Brasil, mas em outros países também, né? No Chile. E aí, com essas provas, criaram uma lei proibindo a pesca, acho que piracatinga, se eu não me engano, o peixe que eles pescavam. Proibiram a pesca desse peixe. Dessa maneira, eles param de caçar o boto. Tá. Isso já ajudou bastante, né? Ai, que bom. E ele é rosa mesmo? A pele dele é rosa? Ou é porque ele normalmente está nessa tonalidade de água mais escura? A gente tem os dois, né? A gente tem um cinza e o rosa, que é o tucuxim, né? E o cor-de-rosa. Tá. Quando o filhote, ele é cinza também, para ele poder se esconder, se camuflar mais. E quando ele fica adulto, ele já fica mais... Tá vendo um que é mais cinzinho ali, ó? Sim, tá sim. Vendo? Ele fica essa questão desse salmão meio cinzentado. São golfinhos de água doce. Exatamente. É isso? Exato. E eles têm o mesmo temperamento dos golfinhos que a gente já conhece, assim, os golfinhos magalhães, etc. A gente vê essa coisinha doce, né? Porque os golfinhos a gente tem muita ideia de que são animais dóceis, né? Inclusive com a gente. Eu conheço poucos golfinhos, nunca tive contato com eles, eu não posso te confirmar. Mas os botos, eu já tive contato em Manaus, tudo, eles são bem tranquilos, muito mansos, né? Inclusive lá existe uma atividade que só ribeirinho pode fazer, onde tem flutuantes, os botos ficam livres, e aí 2, 3 vezes por semana eles têm autorização de atrair os botos com os peixes para os turistas ficarem no flutuante, né? Lá ele não vai nadar no meio dos golfinhos, né, para não machucar eles, ou no meio dos botos, para não machucar eles. Então eles ficam lá e os botos ficam em volta. É algo que não machuca os botos. Ajuda os ribeirinhos a terem uma renda, turismo e tal. Né? E ter essa coisa de educação ambiental, das pessoas entenderem mais a importância deles. É verdade, porque quando você faz uma viagem para conhecer um lugar especial como esse, e você volta com uma experiência dessa, né, o valor que não só a sua viagem teve, mas também o que esses animais ganham na vida da gente muda completamente para melhor, né? Total. Por isso que é tão importante. O Brasil tem que realmente... Quando a gente fala explorar, parece que a gente está usando para um lado ruim, mas não. A gente tem que explorar esse potencial turístico, né, de observação desses animais, justamente para que entre na nossa educação de conservação. O animal também explora a natureza. O leão explora a gazela. É verdade. Entendeu? Então, assim... O problema não está na exploração, está o como se explora e o quanto se explora. Exato. Nós nunca vamos conseguir não causar um impacto no meio ambiente, mas nós temos que pensar em como sempre reduzir o impacto. Podemos utilizar a água de torneira, mas temos que fazer igual a sua filha. Olha, vamos usar menos? Claro. Vamos falar do macaco prego dourado, que também está nessa lista triste dos animais em risco de extinção. Fala um pouquinho dele pra gente. O sapajos, ele é uma espécie... que ele estava dentro de uma mesma espécie, e há uns 10 anos atrás fizeram exames genéticos neles e viram que ele era uma espécie única, que é o macaco galego, também o pessoal chama. Só que de 10 anos para cá, metade, 50% da população dele na natureza reduziu, por causa dessa questão do ambiente estar bem degradado, né? Então, o pessoal está cortando muito... hoje as florestas, derrubando bastante para criar as lavouras, né? Para criar lugar para plantio. E esse foi um dos principais fatores aí, porque é uma espécie que vive num ambiente pequeno, não é muito ampla, vive só meio que naquele lugar. E aí o pessoal começa a degradar, começa a reduzir a quantidade de vegetação, reduz a quantidade de comida,
dia moradia, e os animais vão morrendo, né? Sim. Os macacos pregos, eles vivem também em família, assim, eles formam pequenas sociedades? Sim, ou não? eles vivem em grupos, né? Eles têm as castas, então o líder, né? As fêmeas, que ficam tudo juntos, uma auxiliando a outra. Então eles têm essa questão. Inclusive, até quando o líder demonstra fraqueza, um outro que quer assumir controle, né, daquele grupo, daquele clã, vai desafiar. Ah, é? Aí tem as briga brigas, tudo. tem brigas e tudo. Eita, disputa por grupo e Eu não território. sei exatamente como funciona nessa espécie do galego, mas no prego que a gente conhece comum, é exatamente assim que funciona. Ah, tá bom. Gente, muito lindo, né? Agora, ele também sofre com tráfico? Imagino que sim. Olha, pelo que eu conheço é muito pouco. Eu não posso te falar que é muito ou não. Eu sei que o principal motivo dessa questão é reduzir em metade, em 50%, o ambiente que ele vive. Tá. Né? Eu desconheço a informação dele no tráfico, Tá. para dizer. Vamos falar agora do Tamanduá-Bandeira, pra gente finalizar essa lista, essa triste lista de animais tão lindos e tão especiais. Animal maravilhoso, né? Maravilhoso, ele é grandão, né? Sim, muito grande. E majestoso. E esse animal, tá vendo esse bico que ele tem, né? Esse focinho? Aí ele tem a língua dele, que também é bem compridinha. Imensa, fininho. Então ele consegue pôr esse focinho nos buracos e com a língua ele vai pegando formiga, vai pegando os cupins. Chega como em torno de 30 a 40 mil cupins, formigas por dia. Por dia? Por dia. Extremamente importante para controle dessas populações também, né? Exatamente. E a língua dele é bem pegajosa, né? Como se fosse uma cola, gruda nos bichinhos e vai trazendo pra ele. Fininha, comprida. É bem legal de ver. Tem uns zoos que fazem um trabalho onde eles têm os tubinhos. E aí é transparente, Pra eles gente conseguir colocam, ver. Vê como funciona. Ah, e que ele legal. consegue fazer em L, assim, sabe? Ah, é? Não é só reto. Ela dobra a língua, faz um L. Gente, uma língua cheia de habilidade. Praticamente o tentáculo de um polvo, né? É quase isso daí. Que demais. Agora, o que acontece no caso do Tamanduá-Bandeira? Além da degradação do meio ambiente, quais outros fatores estão levando ele O pessoal à acaba extinção? caçando também, né? Se come a carne dele? Olha, eu não sei se em algum lugar culturalmente se come a carne, mas o pessoal acaba caçando como troféu. Tem alguns casos também de tráfico, né? Não só do Tamanduá-Bandeira, mas outros tamanduás, né? Então, além da degradação do ambiente, tem essa questão do tráfico, né? Da caça aí também, que está ocasionando um grande problema para essa espécie. Tá certo. Olha que papo importante, hein? Adorei te receber aqui, adorei receber o Nico também, que tá aí, ó, tranquilo dentro da caixinha dele agora. Olha, gente, é isso, é conhecer pra respeitar, né? Educar pra preservar. Então vamos continuar fazendo isso. Diga, a gente não consegue preservar aquilo que a gente não ama. Exato. E a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Total. Então é conhecer pra gente ensinar as pessoas a amar, para que elas comecem a preservar. Uma consequência, a preservação, né? Do que a gente precisa tanto, né? Porque afinal de contas dependemos disso tudo para estar aqui também, né? Exatamente. A gente não pode achar que o homem é um animal descolado disso tudo, né? Nós fazemos parte. Exato. O homem acha que o ego do homem, ele sente que ele é o dono de tudo isso. É descolado da natureza. Exato. A natureza é uma coisa, a gente é outra. Mas ele né? faz parte, a gente faz parte da criação. Exato. Então, se a gente entender isso, a gente vai entrar no eixo. Falou tudo, querido. Obrigada mais uma vez pela participação aqui, viu? Não demora a voltar, tá bom? Ó, o Tairacan Augusto, que é biólogo, você faz contato através do mundonatureza.com.br, mundonatureza.com.br. Vale muito a pena conhecer o projeto, que tanta informação e educação leva para as pessoas. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Tchau, Foi um Nico. prazer. Não, Tchau. bonitinho, queria pegar ele, mas diz que ele morde, então é melhor deixar pra lá.